programa Sempre Feliz começa agora. Você sabe o que é um devocional? A importância dele no nosso cotidiano, para a nossa vida espiritual? Hoje vamos conversar com a professora Vanessa Belmonte e com a escritora Marcele Vieira Salles. Elas fazem parte de uma equipe que produziu um devocional muito enriquecedor. Ei, meninas, delícia estar recebendo vocês aqui. Como é que vocês estão? Animadas? Muito animadas, Lorenza. Ai, eu tô vendo um livro maravilhoso. Isso aí, vamos ter uma boa conversa sobre ele. Com certeza. E na culinária nós vamos receber uma receita low carb com a Gláucia, que vai fazer algo maravilhoso. A lasanha de berinjela. Como é que você tá, Gláucia? Eu estou bem com você, Lorena. Ué, melhor ainda vendo essa receita maravilhosa. Deliciosa e fit ainda, saudável. Tudo que a gente quer. Então, o Sempre Feliz de hoje já está no ar. O que é um devocional? Qual a importância desse hábito para o dia a dia? Vou conversar agora com a professora Vanessa Belmonte e com a escritora Marcele Vieira Salles. Como que vocês estão, meninas? Tudo bem? Tudo bem. Eu estou encantada em saber que vocês fizeram um livro, mas antes de qualquer coisa, eu quero saber o que é devocional. Isso é uma prática que muitas vezes as pessoas têm dificuldade por causa da correria do dia a dia. Mas é algo extremamente importante porque tem a ver com o nosso tempo de conversa com Deus ao longo da nossa semana, de segunda a sábado, por exemplo. Aquele tempo fora de você estar num culto ou numa atividade religiosa ou numa programação específica da igreja. Então, a ideia é que você tenha um tempo com Deus na sua casa, no seu dia a dia, dentro da sua rotina. E aí, nesse tempo devocional, você pratica as disciplinas espirituais. E as principais disciplinas são a leitura da Bíblia e a oração. Então, você tem um tempinho para você abrir a Bíblia, fazer uma leitura de um trecho, orar sobre aquilo, conversar com Deus, trazer as suas preocupações, enfim. Pode ser rápido, pode ser longo, dentro realmente da rotina de cada pessoa. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas, às vezes, não têm essa questão do devocional, elas não compreendem o que seja. Qual seria uma dica para que a gente ganhe o hábito de ter um devocional bem feito e gerar realmente essa necessidade de acordar e falar assim, pronto, agora eu vou para o meu devocional? Eu acho que você falou uma palavra muito importante, que é essa formação de hábitos. Então, uma dica muito boa seria você criar uma rotina associando o devocional com alguma outra prática que você já faça. Eu gosto muito de falar para você proteger suas manhãs. Então, faz muita diferença você acordar e ter seu tempo devocional antes de você ir para o celular ou começar as demandas do trabalho. Então, tenta associar isso com, por exemplo, o café da manhã. Então, geralmente todo mundo toma café da manhã, né? Então, esse momento que você toma o seu café, você também faz o seu devocional. Você abre a Bíblia, tem um momento de leitura e oração. E aí depois você vai para a rotina normal da sua rotina. É uma coisa bem interessante a gente já começar o dia tendo uma particularidade com Deus. Isso é muito gostoso. Agora, vamos pensar em tempo. Para uma pessoa que tem uma vida corrida, uma vida super atarefada, quantos minutos que a gente pode falar que ela está fazendo um devocional? Eu acho que isso não tem uma questão de quantidade, porque a palavra de Deus ela é viva. Se você lê um versículo, aquele versículo te alimenta e te fortalece, você pode lembrar dele ao longo do seu dia. Então, eu creio que o encorajamento é para as pessoas fazerem isso. Não fique tanto preso à quantidade ou tempo exato. Para fazer um bom devocional, eu tenho que gastar pelo menos 15 minutos, pelo menos meia hora. Eu acho que isso varia muito de acordo com a rotina de cada família. Tem famílias, por exemplo, que você está sozinho em casa, então você consegue ter uma leitura silenciosa. Tem famílias que têm crianças pequenas, então às vezes essa leitura é feita em família. Então eu resisto um pouco a ficar colocando muitos limites ou regras, né? Mas eu gostaria de encorajar as pessoas a praticarem isso, mesmo que você tenha só 1 minuto, 5 minutos.
Mas isso é muito importante vocês estarem falando, porque às vezes a pessoa se pega com uma norma e deixa de fazer o que realmente é o devocional. Pode ser em 1 minuto, pode ser em 1 segundo, mas ele precisa acontecer. Isso mesmo. Agora, vocês fizeram um projeto muito interessante. Me fala um pouquinho a respeito dele. Pois é, ele começou como uma solicitação do nosso pastor para que a gente elaborasse um recurso devocional justamente para ajudar as pessoas a lerem a palavra de Deus em casa. Então, nós elaboramos meditações baseadas em versículos bíblicos, né? Então, tem os trechinhos bíblicos com meditações em cima deles e algumas sugestões de oração, reflexões, práticas para a pessoa fazer. Começou em áudio e aí, então, nós transformamos em livro. Então, esse é o primeiro devocionário específico da Estação da Criação. Nós fizemos um ano passado para a Estação de Advento e Natal e seguiu mais ou menos a mesma lógica. Meditações devocionais que foram feitas para o podcast e aí foram organizadas nesse formato de livro impresso. Vocês são da Igreja Esperança. Isso. E como isso impactou todas as pessoas? Como que foi? Na época, essa demanda surgiu por causa da pandemia, porque a igreja fechou, então a gente não tinha mais os cultos públicos, né? E para as pessoas não ficarem em casa sem um recurso devocional, nós começamos com esse podcast. E na época, cada pessoa que elaborava a sua meditação gravava o podcast. Então, quando eu escrevia a meditação, eu gravava, né? Eu fazia a leitura. Quando a Marcela escrevia, ela fazia a leitura. Então, foi muito impactante para a comunidade ouvir a voz das próprias pessoas que elas já conheciam e trazendo uma reflexão. Então, assim, o feedback que a gente teve foi muito positivo e acabou alcançando muito mais pessoas, além da comunidade local da nossa igreja. A gente teve um alcance muito grande de pessoas que ouviam também o podcast e contribuiu para fortalecer e encorajar a fé dessas pessoas, né, durante esse período difícil da pandemia. Marcele, me fala um pouquinho da sua participação dentro do livro e dentro do projeto. Então, eu recebi o convite dos diretores da equipe litúrgica lá da igreja, da Vanessa e do Daniel Nunes. Isso foi por volta do mês de julho de 2020. O podcast já estava no ar e eu era ouvinte assídua do podcast. Foi muito, muito importante também para me encorajar no período de distanciamento social, que a gente sentia falta de igreja, mesmo assistindo aos cultos online, era diferente. E eles me fizeram um convite, para mim foi uma grande honra e eu passei a fazer as meditações e gravava também uma vez por mês lá na igreja e foi maravilhoso, assim, foi uma experiência muito enriquecedora porque eu passei, além de ser alimentada por meio do podcast, eu passei também a contribuir. Então, foi um momento de muito aprendizado, de muita devoção, de crescimento mesmo pessoal e espiritual. Foi uma grande bênção na minha vida. A gente tem um vídeo a respeito do devocional. Vamos assistir? A Igreja Esperança apresenta o devocionário da Estação da Criação, com reflexões baseadas em textos bíblicos que visam auxiliar a Igreja de Cristo a compreender a criação de Deus à luz da doutrina e da tradição cristãs. A obra contém 34 meditações ilustradas que convidam o leitor a percorrer uma jornada pelas 4 dimensões criacionais: cosmo, imagem de Deus, comunidade e mandato cultural. Adicionalmente, traz artigos que orientam ações para o nosso chamado como cristãos num mundo caído, mas que caminha para ser plenamente restaurado. Devocionário da Estação da Criação. Sinta-se encorajado a caminhar na leitura deste livro e experimente um novo relacionamento com o Criador e com a sua criação. Gente, lindo, lindo, lindo. Agora eu queria saber quantas pessoas participaram desse projeto. A Marcele pode contar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu fiz parte, junto com o Fábio Seabra, a Juliane Winter e o Wilson Venâncio, do Núcleo Editorial. Então, foram 4 pessoas que formaram o Núcleo Editorial, mais outras 56 pessoas que formaram diversas equipes, desde ilustradores, formadores mesmo do processo comercial, de marketing, designers, os ilustradores, como eu disse, diagramadores,
pessoas representantes comerciais que ajudaram e estão ajudando no processo de disseminação, de distribuição do livro. Então, assim, e os autores, né, os escritores dos textos, revisores, preparadores de texto, uma equipe maravilhosa. E esse devocionário, ele está sendo traduzido para 2 línguas, além do português, né, que está sendo a publicação original, para o espanhol e para o inglês. Então, assim, é para a gente motivo de grande alegria, grande gratidão a Deus, porque várias pessoas, um trabalho voluntário, de muita dedicação, de muito profissionalismo, que foi concebido para poder a gente gerar esse livro, esse material aqui muito rico. Me fala um pouquinho do Wilson Venâncio. O Wilson é o nosso diagramador, nosso conceitualista, é uma das pessoas mais criativas que a gente já conheceu na vida. Ele trabalha há muitos anos na área mesmo de design, é também ilustrador, então ele tem muito conhecimento dessa parte de arte e lógico, também da parte editorial. E ele que foi, vamos dizer assim, um dos principais responsáveis pela divisão, pela conceituação do livro. Uma pessoa, assim, extremamente preparada e profissional e muito, muito criativa. Então vamos conhecer essa pessoa tão criativa agora? A gente tem um depoimento com ele. Sou muito grato a Deus pela oportunidade concedida por fazer parte dessa 2ª edição do Devocionário e por ter feito parte do núcleo editorial junto com o Fábio, com a Marcele e com a Juliana. E foi um privilégio e ao mesmo tempo um desafio muito grande ser o responsável pelo projeto gráfico e as soluções visuais que se encontram nessa obra. Eu agradeço o esforço de todos nesse projeto e que via criatividade nós conseguimos dar vida a esse belo devocionário da Estação da Criação. Muito obrigada por esse depoimento maravilhoso. A gente ficou muito impactado e agora eu quero mostrar essa capa linda, linda, que foi feita pelo Lelis. E aproveitar, já vamos ver o Lelis dando um depoimento. Pessoal, queria dizer que foi um prazer participar da produção do Devocionário. Os 2 e mais recentemente esse, né, que acabou de sair. Bom, produzir um livro é sempre muito complicado, porque você precisa ter muita atenção em tudo que você está produzindo, né? É preciso que haja bons revisores, principalmente, né? Para que não haja nenhum erro, assim, de conteúdo e de grafia, né? Isso é uma coisa muito comum, né, acontecer, mas por isso a dificuldade, né? E a gente tem produzido esses devocionários em tempo recorde, então é uma dedicação muito grande da equipe que tem produzido. Eu não faço, as ilustrações que eu faço, assim, não tem diferença nenhuma para os mercados que eu trabalho. Simplesmente eu fico muito atento com o feedback das pessoas que têm mais conhecimento teológico do que eu, obviamente. Mas os starts, assim, as fórmulas de ilustração que eu uso profissionalmente, eu uso também para produzir as ilustrações para os devocionários. E acho que por isso que fica tão interessante para fazer. Eu fico muito à vontade, sabe? A igreja, ela tem com essa nova ferramenta, com esse novo instrumento, ela tem um poder muito grande. Primeiro, de divulgar, né, a palavra, de transmitir esse conhecimento, né? Mas também ele tem um poder muito grande de aglutinar talentos, né? Ou seja, uma pessoa chega na igreja e talvez ela saiba escrever, ela saiba, é um bom fotógrafo, né? É um bom ilustrador, mas não tem oportunidade aí fora. Então, quando ela chega aqui para participar com a gente, é interessante porque ela participa de uma produção, ela entende o mecanismo, né? Isso está servindo de experiência para ela. Então, pode sair dali uma pessoa mais edificada com o que está lendo, mas também com uma profissão, né?
que eu acho que é uma função também da igreja, né? Fomentar essas profissões. Né? Eu acredito nisso. Então, eu espero não ser capista na próxima edição. Eu espero que outro ilustrador nosso seja capista, para que haja esse desafio, né, entre eles também, de cada vez produzir mais coisas mais interessantes, né, que possam trazer mais vida, né, para as obras, né. E é isso. Muito honrado em participar com gente tão especial. Ok? Um abraço. Lelis, muito obrigada pela sua participação. E olha, é uma honra você ter sido capista, sim. Meninas, com relação à arte, vocês acreditam que a arte pode desenvolver algo mais para aproximar as pessoas do Senhor? Com certeza. Até no processo mesmo da concepção dos devocionários, desde o Advento e Natal e agora da Estação da Criação, uma das questões que a gente debateu muito, né, é a integração, e que o Wilson bem lembrou, entre literatura e arte, que são duas artes, né? E as pessoas, elas precisam, às vezes, de um recurso visual para introduzir questões imaginárias. Então, elas não... Todo mundo, tem gente que é muito imagético, que consegue extrair de um texto várias imagens, mas nem todo mundo é assim. Então, a arte, ela faz justamente essa alusão criativa, ajuda o leitor a conseguir conceber e imaginar mais os cenários que a Bíblia narra. Então, a gente consegue integrar essas duas artes no devocionário. É uma grande alegria para a gente, porque a gente conta com ilustradores muito capazes e muito profissionalizados lá na igreja, e pessoas também que, como o próprio Lelis disse, que estão no processo de aprendizado, de descoberta, e que encontraram um devocionário para poder também expor suas artes. E o que vocês pensam a respeito do devocional? Vocês acreditam que ele possa ser um gatilho para as pessoas começarem a ler a Bíblia? Ah, com certeza, porque se falta essa prática, e às vezes as pessoas não sabem por onde começar. Então, existem vários devocionais disponíveis no mercado. Então, ela pode realmente usar essa ferramenta para ajudá-la nesse aspecto. E aí, o grande diferencial deste devocional especificamente seria a temática mesmo. Então, a temática desse devocional está relacionada com a criação de tudo que existe por um Deus que é soberano e que está envolvido, né, com tudo isso que Ele criou. Então, todos os versículos que foram escolhidos para as meditações vão refletir em algum aspecto dessa criação maravilhosa. Convidando as pessoas também para aplicarem isso na sua prática. Então, fica como uma ferramenta que ajuda muito para ter essa rotina, né, e essa prática diária. Ai, muito obrigada pela presença de vocês, por trazer um assunto tão esperado, que é o devocional, que muitas pessoas não conheciam. Mas vocês me aguardem, porque a gente vai apreciar uma lasanha de berinjela logo mais. Agora, com a nutricionista Gláucia Siqueira, nós vamos descobrir o segredo de uma boa lasanha de berinjela. Como que você tá, Gláucia? Tudo bem? Tudo certinho com você? Ué, melhor ainda, vendo esse tanto de prato aqui maravilhoso. Me fala um pouquinho dessa receita que é fit. Ela é fit, ela é low carb também, tem baixo índice de carboidrato e é feita de acordo com a dieta da pessoa. Então, se a pessoa quer emagrecer ou manter uma alimentação saudável, essa lasanha é bem apropriada. Olha, isso é muito bom. Uma dúvida, qual seria a diferença de fit é uma coisa e low carb é outra? Low carb, ela é baixo em carboidrato. Então, 40% de carboidrato já é considerado low carb. E fit é uma questão mais comercial para saudável, menos gordura, menos industrializado. Então, na verdade, a gente tem que ficar de olho nos ingredientes. Sim. E no percentual, seria isso? Exatamente, de gordura, percentual de sódio também, né? Muito interessante. Então, vamos para a receita. Vamos lá? Então, a gente vai fazer essa lasanha, a panela já está pré-aquecida, a gente vai colocar azeite extra virgem, um pouco, não muito, tá?
como a comida fit, ela não tem assim um excesso muito grande de gordura, é bem pouco assim, a gente tem que ir construindo os sabores aos poucos, né? Então a gente vai dar uma grelhada, uma selada nessa carne. Essa carne é patinho moído, tá? A gente vai dar uma selada nela. Vamos falar, explicar o que é selada, porque muitas Selada. vezes a pessoa fica na dúvida. É verdade, é verdade. É uma grelhada. A gente grelha ela para ela constituir mais sabor, porque o fundo da panela, quando a carne ela tá bem grelhada, aquilo dá sabor. Em vez da gente estar usando caldo industrializado, a gente tem um sabor através desses pequenos detalhes da comida fitness, né? Já que a gente não usa esses temperos industrializados. E faz tanta diferença, né? Faz É bom que você vai bastante. contando pra gente algumas dicas aí do fit. Ah, é verdade. O fit é uma comida que geralmente não tem fritura em excesso, claro que de vez em quando, né, pode comer e tudo, mas não é todos os dias que se deve comer fritura. É uma comida mais natural, assim, mais voltada para o natural, com menos produtos alimentícios, né? E sempre quando a gente faz as refeições, a gente olha o rótulo, porque no primeiro ingrediente ali do rótulo, das listas de ingredientes, o primeiro ingrediente é o que tem mais. Então, se vai ter farinhas, tá no primeiro ingrediente, vai ser... É o que vai ser, É o ter que vai mais? ter mais. Isso aí. Dica bem legal, tô vendo aqui, ó. Proteína. Proteína bovina, o primeiro ingrediente nosso aí. Ah, a gente tem que ir aprendendo. É verdade. Então você tá selando. Tô selando a carne. Aí assim que a gente selar, a gente vai pôr os temperinhos, sal, alho e cebola, salsinha, páprica, louro, curry e cominho, para dar um sabor especial para nossa lasanha. Porque é fit, mas não é sem sabor, né? Exatamente. E o que te levou a trabalhar com essa área fit? Eu sou nutricionista, né, de formação e trabalhei muitos anos em cozinha industrial. Só que eu trabalhava com comida fresca. A gente fazia no dia e servia. E, não sei, brotou no meu coração o desejo de trabalhar com comida fitness congelada. E eu fui atrás de capacitação, que eu não tinha experiência com congelada, né? Fiz cursos, me aprimorei e comecei um negócio de delivery de refeições saudáveis congeladas aqui em BH. Mas isso é muito legal. Eu gosto quando a pessoa tem esse chamado também para empreender. Verdade, Porque muitas vezes a pessoa fica com medo de arriscar, sendo que ela vai ter um grande futuro pela frente. É verdade. Não é fácil, né, Lorenza? Mas tá assim, eu tô apaixonada. Gente, empreendedor que está aí nos escutando, não é fácil, mas é possível. Então, sigam em frente. É verdade, com certeza. Então, a gente aqui tá esperando. Olha, engraçado que vai só isso, já dá um cheiro. É só a carne que tem aqui. A gente vai entrar com os temperos. Agora, se você quiser ir fazendo berinjela, Tá, essa berinjela aqui, ela foi fatiada. posso mexendo lá para você enquanto Pode. você faz a berinjela? Essa berinjela foi fatiada, mas aí a gente precisa primeiro do molho à bolonhesa para montar a lasanha, porque essa daqui já está grelhada. Ela tá. foi fatiada, foi colocada na água com sal para tirar um pouco do amargor, da oxidação, e essa daqui foi grelhada. Ah, e essa aqui eu só trouxe para mostrar para você como que ela fica. Depois que a gente deixa ela na água e com sal, ela não fica escura, ela fica quanto clarinha. tempo que a gente De deixa? 5 a 10 minutos. não Porque é- se passar disso, Ela fica esponjosa, absorve muita água, né? Então não fica legal não. Então de 5 a 10 minutos. E também se não fizer, não fica bom, né? A É gente verdade, tem que... tem o cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. Mas me fala aqui, esse molho à bolonhesa seu, o que a gente tem de segredo nele aí para ser fit? Para ser fit, esse é o nosso molho natural que a gente prepara, né, em casa. Então a gente coloca um pouco de sálvia nele, coloca um pouco de tomilho, tomate, fica coccionando por várias horas, assim, em fogo bem baixinho para desenvolver sabor. Então, deixa eu só entender, coccionando. Cozinhando. Olha que palavra, gente, olha que maravilha, ó, melhorando Não é? o nosso vocabulário técnico. Aqui o E aí? ideal
Não, vamos lá. O ideal seria fazer aquela raspinha no fundo mesmo, aquela crostinha, né? Só que como a gente está com tempo, aí eu vou colocar os temperos e a gente vai... Ou você prefere? Não, vamos lá, do jeito que você achar melhor. Eu, na verdade, eu tô querendo experimentar. Provar, né? O máximo aqui. E agora? Agora a gente vai entrar com os temperinhos, tá? Então aqui a gente vai colocar páprica, couve, cominho, dá uma misturadinha. O que você acha, por exemplo, como nutricionista, esses ingredientes que você acabou de colocar, eles são benéficos especificamente para alguma coisa? São anti-inflamatórios e ajudam muito na saúde cardiovascular, que inclusive o louro também, muitas pessoas tomam para água com louro, coloca água, o louro deixa mas por eu não um sabia tempo e melhora realmente a pressão arterial, dá uma diminuída. Só que assim, não é só fazer isso e continuar, tem todo um processo, né? Tem todo assim... É um conjunto, é uma somatória de fatores, mas ajuda muito, além de dar sabor também. A salsinha, por exemplo, ela é rica em vitamina K. Então, a gente auxilia muito na nossa coagulação sanguínea, além do magnésio que está presente nela. É tão importante a gente ficar sabendo o que a gente está digerindo hoje em dia. Sim, muito bom. É interessantíssimo para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, que está diretamente atrelado, né? Nosso vigor. Tudo. Agora aqui tem cebola e alho. Todo mundo fala muito a respeito da cebola roxa. Qual que é a diferença dos benefícios de uma para a outra? A cebola roxa, ela tem antocianina, que é um pigmento excelente para o coração, para a saúde cardiovascular. Mas a branca tem a quercetina, que também ajuda nessa questão dos vasos sanguíneos, de dar uma limpada aí, de estar ajudando, né, nessa questão da saúde. A roxa, ela é interessante por causa dessa antocianina. Se você quiser, a gente já pode até finalizando aqui o molho. Tá. Aí, depois que terminar aqui, daqui a pouco, eu vou colocar um molho aqui pra gente fazer bolonhesa. Vou colocar um pouquinho de sal. Eu acho que a gente já pode colocar. Já pode colocar o molho, né? Já. Você precisa de ajuda? Eu acho que dá. Eu falo que como que você come pelo olhar também. Sim. Na hora que a gente coloca um molho, né, a bolonhesa, eu falo que assim, ressalta até o sabor. Você pode nem ter experimentado, mas já vem aquela sensação de prazer. Agora deixa cozinhar aqui por alguns minutinhos e a gente montar a lasanha. Já quer montar a lasanha? Então, vamos embora. A gente coloca aqui. Essa montagem é fácil? É fácil. Esse aqui a gente não vai usar, é isso? Isso, só para só pra ilustrar mesmo, tá? Como que ela... A gente vai colocar a primeira camada aqui de molho. E aquela lasanha fica bem molhadinha, né? Fica gostosa. Bastante carninha, caldo. Aí a gente vem com uma fatia. Cobre. Ô, Gláucia, uma pergunta. Sim. Eu tô vendo aqui, né? A questão do congelado. Quanto tempo de duração tem o seu prato dentro do congelador? A partir de 90 dias, até 90 dias, perdão. Até 90 dias. A partir da data de fabricação, né? Se manter congelado e não descongelar, né? Não pode descongelar e congelar novamente. Aí pode isso é manter, importante. Isso. Pode ser mantido até com segurança por 90 dias.
E eu já posso colocar direto no micro-ondas? Pode colocar. Ela é própria para freezer e micro-ondas. Pode aquecer diretamente ao micro-ondas. E quanto tempo para a gente descongelar? Em média, depende muito da potência, mas em média de 5 a 7 minutos. É um tempo bom, né? É. A pessoa chega em casa cansada, é uma comida prática, uma comida pro dia a dia. Saudável, com ingredientes assim excelentes, né? Não tem gordura trans, essas coisas que fazem mal para a saúde. E eu acho que hoje todo mundo busca facilidade, Sim, né? sim. Mas ao A mesmo vida tempo, juntamente com a vida saudável. Isso. Principalmente em dias atuais, né? Depois que a gente teve essa grave crise aí, as pessoas se preocupam muito com a saúde. E você buscou abrir a sua empresa depois da pandemia? Eu já estava com assim, com pensamento de antes, mas de fato foi depois. Mas os cursos que eu fiz foi antes da pandemia. Então, a estruturação, eu sou pequena ainda, mas assim, a minha estruturação começou antes da pandemia, mas de fato ela foi aberta após a pandemia. Que a gente viu várias pessoas tendo esse insight de fazer algo novo depois da pandemia ou mesmo durante. Sim. Então, o seu sonho já estava enraizado. Mas eu acredito que lá para 2018, assim, mais ou menos, como eu trabalho em restaurante industrial e é mais voltada para a saúde, muitas pessoas começaram a procurar com questões de diabetes, colesterol alto, e aumentou muito, assim, depois de 2018. Aí eu já comecei tem mercado, as pessoas queriam indicação de onde comprar, e assim, eu não tinha, né? Você já teve a visão. Exatamente. Visão de águia. Demorou um pouquinho, mas aí saiu. Agora, essa nossa lasanha, a gente vai pôr um pouquinho de molho de queijo. Como que faz esse molho de queijo? Esse molho de queijo, ele é com requeijão sem amido e sem gordura vegetal, leite zero lactose e creme de leite zero lactose e um pouquinho de queijo ralado. Nossa, uma cara tão boa. Quando você fala o creme de leite, tem ele light e tem ele o normal. Você aqui está usando o creme de leite light. Esse daqui, ele é integral, ele tem um percentual um pouco maior de gordura, mas ele é zero lactose, porque os clientes apelaram para essa questão de intolerância à lactose, né? Aí, no mercado ainda não tem um light zero lactose, só tem o integral. Ah, então você faz uma escolha. Isso, exatamente, mas ele é bem pouco. A gente, aqui nesse molho, ele vai mais leite, que aí já é o leite semi-desnatado. Não, fantástico. Dá uma contrabalanceada, né? Na questão de gordura. E a gente finaliza com um pouquinho de queijo. E é interessante que a gente vê você montando um prato, mas analisando todas as possibilidades. Qual que é o seu mercado, qual que é a demanda. Sim. Exatamente, porque tem demanda, né? As pessoas procuram e elas já chegam procurando, sabendo daquilo que elas querem, daquilo que, na verdade, elas precisam. Então, essa questão do zero lactose foi uma tendência muito forte. As pessoas já chegavam e falavam, você tem zero lactose? Praticamente virou um padrão, né? Virou, a maioria das pessoas hoje. Sim, já tem estudos que apontam que até 80% das pessoas têm um nível de intolerância à lactose. São bastante pessoas. Muita gente. E agora? Já tá Agora pronta? A gente vai levar para assar para dar uma gratinada, mas tem esse daqui e aquele ali. Então vamos lá, vamos deixar aqui no forno. Vou colocar. Quanto tempo? Uns 10 minutinhos. Então, enquanto a gente deixa no forno, a gente vai passar os ingredientes. Porque, e aproveitando...
Agora, com esse prato pronto, só falta o melhor, experimentar. Claro, Então, fique à vontade. vamos lá para as nossas convidadas. Olha que lasanha maravilhosa. Nossa, que delícia. Estão prontas? Prontíssima. Obrigada. Obrigada. Então, eu vou pedir, Vanessa, eu gostaria muito que você agradecesse esse momento, o nosso alimento. Claro. Eu queria que você fizesse essa oração por nós. Pai querido, muito obrigada por todas as maravilhas que o Senhor criou, todos os sabores, os temperos, as cores e a beleza desse prato. Obrigada pela Gláucia que preparou ele para a gente com tanto carinho. E te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gláucia, muito obrigada por tudo. Eu que Espera aí, que agradeço. você ainda vai deixar seu Instagram. Vamos experimentar? Estou de parabéns. Muito bom. Gostaram, meninas? Muito. Muito gostoso. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês com algo tão engrandecedor. Agora, Gláucia, você não deixou o Instagram? Me conta. Claro, nosso Instagram é qualive.nutri e segue lá, gente. Vocês estão todos convidados aí para estar seguindo a gente lá. E aproveitando, qual que é o Instagram da Igreja Esperança? O perfil do Instagram é @esperança.igreja. Esperança, acho que com C, né? Sem Isso. C cedilha. Isso. Esperança. Mais uma vez, muito obrigada. E o Sempre Feliz fica por aqui e até o próximo programa.